Boa tarde. Continuando nossa aula de Química, nós vamos falar agora sobre os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que possuem um ou mais grupos onde eu vou ter um carbono, dois oxigênio e um hidrogênio. Então, sempre que eu tiver um carbono, ligação dupla e um oxigênio e ligado com um grupo oxidrila, aqui que é o OH, a gente vai estar considerando como um ácido carboxílico. Ou então pode vir abreviadamente assim, ó, um carbono, dois oxigênio e o hidrogênio. Quando vier dessa forma aqui, estamos falando dos ácidos carboxílicos. E eles vão estar ligados diretamente a uma cadeia carbônica, né? Nomenclatura. Como é que nós vamos dar o nome agora a esses ácidos carboxílicos? Nós vamos dar a terminação da palavra oico. Terminação da palavra oico. Então, se é etano, vai ficar etanóico. Só que como nós estamos falando de ácido, sempre no início nós vamos colocar a palavra ácido. Mas a terminação sempre vai terminar com oico. Então, podemos identificar aqui, ó, esse aqui é o que compõe, né, o ácido carboxílico, onde eu tenho um carbono, dois oxigênio e um hidrogênio. Então, nós vamos começar a contar a partir dele, tá vendo? Tem o número 1 aqui. Então, nós vamos começar a contar a partir dele. Então, é o primeiro carbono, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto carbono. Lembrando que aqui, ó, CH3 é uma ramificação, que é um metil, que está ligado no quarto carbono. Então, como é que vai dar o nome? Como eu tinha falado, sempre no início vai termos que escrever a palavra ácido. Então, por ser considerado como ácido carboxílico, vamos ter que colocar a palavra ácido. Então, colocamos a palavra ácido, depois as ramificações, né? Então, esse metil aqui, ele está ligado a qual carbono? Está ligado no carbono 4. Então, vou colocar 4 metil. Na minha cadeia principal, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5 carbonos é pente, né? Todos são de ligações simples, então vem dos alcanos, terminação de ano, né? E a terminação aqui agora dos ácidos carboxílicos vai ser óleo. Como são 5 carbonos, então vai ficar pentano. Com a terminação óleo vai ficar pentanóico. Então, por isso que tem aqui pentanóico, né? Pentano, porque 5 carbonos e as ligações são simples que vêm dos alcanos. Se tivesse uma ligação dupla aqui, o lugar do an seria en, né? Que é dos alcenos. Então, ficaria o quê? Pentenóico. Então, mudaria aqui no lugar do A, a gente colocaria a letra E. Mas nós vamos fazer mais alguns exemplos agora. Então, aqui, eu comecei do modo mais simples até do modo mais não tão difícil, mas complexo um pouquinho. Lembrando que, ó, quando eu tenho dois ácidos carboxílicos na mesma cadeia carbônica, então aqui vai ficar então diácido, né? Então o di sempre vai nos acompanhar. Se eu tenho dois ácidos ligados na cadeia carbônica, eu vou ter que acrescentar a palavra di no final. Então, fazendo nossos exemplos aqui, agora nós temos o que? Primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho o ácido carboxílico, né, que é um carbono com dois oxigênios seguido de hidrogênio, ligados a um hidrogênio. Então, eu tenho quantos carbonos aqui nessa estrutura? Eu só tenho um carbono. Então, como é que vai ficar? Colocamos a palavra de início, que sempre vai ser ácido. Um carbono. Um carbono é met, né? Então, aqui colocamos a palavra met. Ligação que ela é simples ou ela é dupla? Se ela for simples, igual é aqui, vai terminar com an. Se ela for uma ligação dupla, vai ser en. Então, aqui, como ela é simples, an, né? No caso dos alcanos, o an, e o alceno, o en, que vem dos alcenos. Seguindo a terminação agora do ácido carboxílico, que é o óico. Então, vai ficar ácido metanóico.
Aqui agora, o ácido está aqui, eu tenho um carbono e tenho 2 carbonos. Então, primeiro eu coloco a palavra ácido. 2 carbonos é et. Ligação aqui é simples, se é simples, então ela vai ser an. Seguido da terminação agora dos ácidos carboxílicos, que vai ser óico. Então, o nome dessa estrutura, ácido etanoico. No terceiro exemplo, nosso ácido está aqui, então começamos a contar a partir dele. 1, 2, 3, 4. Então, primeiro colocamos a palavra ácido. Seguido, 4 carbonos é o que? But. Então, nós vamos colocar but. Só temos ligações simples? Somente ligações simples. Então, vai ser an. E a terminação agora dos ácidos carboxílicos, que é o óico. Então, vai ficar ácido butanoico. Aqui eu tenho um ácido carboxílico ligado a um benzeno, né? Então, como é que vai ficar ácido? Como eu tenho um benzeno aqui, vai ficar ácido benzoico, né? Então, eu tenho um benzeno com a terminação óico. Ácido benzoico. Aqui eu tenho uma estrutura maior agora, mas eu lembro que o ácido carboxílico está aqui, então eu tenho que começar a contar a partir dele. Se eu começar a contar aqui, obviamente minha cadeia maior vai ser essa reta aqui, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. O que fica de fora dela aqui, no caso, é ramificação. Então, a primeira coisa que nós vamos escrever é a palavra ácido. Depois da palavra ácido, a ramificação. CH2, CH3 é etil. Ele está ligado a qual carbono? Está ligado no carbono terceiro. Então, nós vamos colocar aqui no terceiro carbono, eu tenho o etil. Na minha cadeia principal, eu tenho quantos carbonos? 7. 7 é et, né? Então, eu coloco et. Todos de ligação simples? Sim, né? Ligação simples, então, terminação an. E agora, a terminação dos ácidos carboxílicos, que é o óico. Então, o nome desse composto orgânico, dessa estrutura, é ácido 3-metil-heptanoico. Agora, aqui o nosso último exemplo. Ó. Eu tenho um ácido aqui e eu tenho um ácido aqui. Tenho 2 ácidos. Como é que eu vou fazer agora? Lembra que eu falei, né? Quando eu tenho 2 ácidos, então vai ter o som de di, né? Sempre vamos ter que colocar o di. Mas então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, a primeira coisa que faz, coloca a palavra ácido. 4 carbonos é but, né? Então, vamos colocar but. Ligações são simples? São simples. Então, dos alcenos. Agora aqui, ó, eu tenho um ácido, tenho outro ácido. A terminação dos ácidos carboxílicos não são óico, então como são 2, a gente vai colocar um di no final. Então vai ficar dióico no final. Então vai ficar ácido butanodioico. Então, o di aqui é o som de dois ácidos, né? Então, vamos praticar agora. Até mais.